Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. O NT Sul está no ar em Cachoeira do Sul e em mais de 200 cidades no Brasil. Estamos também na internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira e interaja com a gente. Vamos agora aos destaques deste 18 de setembro. Recadastramento biométrico em Cachoeira do Sul. Chefe do cartório pede para cachoeirenses não deixarem para a última hora. Em um determinado momento a biometria ela vai passar a ser obrigatória e a gente estima pelo eleitorado de Cachoeira do Sul, em razão de ter um número bem considerável, que haverá filas e haverá demora no atendimento. Falamos de emprego e desemprego, o trabalho necessário para manter a renda mesmo depois da aposentadoria e a dificuldade de inserção dos jovens no mercado de trabalho. De 2015 para 2016, o desemprego aumentou 26,6% para este grupo. No final do ano passado, já eram 106 mil jovens desempregados em Porto Alegre e região metropolitana. E aqui no estúdio recebemos a deputada estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Falamos de machismo e de feminismo e sobre a violência recorrente contra a mulher na atualidade. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! O dia D de multivacinação que ocorreu neste sábado mobilizou 377 pessoas aos postos de saúde em Cachoeira do Sul. Foram aplicadas 684 doses de vacina, atualizando cartões de crianças e adolescentes. A maior concentração ficou na faixa etária de 10 a 14 anos, onde 68,23% dos jovens que compareceram aos postos de saúde necessitaram de atualização de vacinas. Entre as crianças que compareceram aos postos, 49,65% não estava com o calendário de vacinas em dia. De acordo com a responsável pelo setor de epidemiologia do município, Gláucia Folgiarini, a procura foi baixa, ainda que neste caso não haja metas a serem cumpridas. Um Corsa Sedan caiu dentro de um buraco feito pela Corsan sábado à noite em Cachoeira do Sul. A concessionária faz manutenção no local. O repórter João Paulo Ferreira esteve no local hoje pela manhã. É isso mesmo, Darcy. Sábado à noite um veículo acabou caindo dentro desse buraco que foi feito pela Corsan. A Corsan faz manutenção na rede de água e esgoto e, segundo moradores aqui do bairro São José, da rua Roberto Dansman, o acidente aconteceu porque o local estava mal sinalizado. Hoje pela manhã, nós voltamos aqui à mesma rua e já encontramos funcionários da Corsan trabalhando no término desta manutenção. De acordo com moradores, o cenário hoje é outro, é completamente diferente do que aconteceu no sábado, do que era no sábado à noite. Local bem sinalizado, com trânsito interrompido para veículos, carros, motos e outras pessoas que podem e usam o local como passagem. Nós vamos até a Corsan para saber do engenheiro Erasmo o motivo e se realmente o local estava mal sinalizado e como ficam agora os danos para o proprietário desse veículo. Na realidade, foi feita uma intervenção ali no sábado de manhã para colocar uma ventosa, né? E o trabalho foi finalizado meio-dia com a colocação da ventosa. Só que a gente tem que fazer regulagem na ventosa, por isso que o buraco não é tapado de imediato. Mas, com relação à sinalização, foi colocada tanto na ida como na volta um pó de brita, no caso, e fita zebrada em toda a intervenção do buraco, né? Dificilmente pode-se dizer que não estava sinalizado, estava muito bem sinalizado até. Inclusive, é um lugar que tem uma baixa, não tem um movimento eficaz e também é um lugar de boa iluminação. Caso o proprietário do veículo venha acionar a Corsan cobrando os danos no veículo, qual que é o posicionamento da empresa? Não, ele tem que fazer todo o boletim de ocorrência, tem que fazer toda a parte, né? Mas mesmo assim a gente vai questionar relativo a isso, né? Ele tem que fazer apresentar toda a documentação do veículo, boletim de ocorrência, aí baseado nesses fatos, testemunha também, a companhia vai estudar o caso. A Corsan trabalha ainda hoje nessa manutenção? Existe uma previsão de término daquela obra? Não, o pessoal já está trabalhando lá agora, hoje, né? Inclusive, é porque foi colocada uma ventosa, e a ventosa é para expurgar o ar que
porventura existe na rede. Né? Então, tu tem a colocação da ventosa e depois tu tem a regulagem da ventosa. Por isso que tem essa interface. Há possibilidade desse trabalho terminar hoje? Sim, provavelmente sim. Nós temos abordado aqui no NT Sul, ao longo deste ano, um dos efeitos mais cruéis da crise econômica, o desemprego. Um problema que atinge a todos, sem distinção. Mas tem um grupo que vem sofrendo ainda mais, são os jovens, entre 15 e 26 anos. Segunda-feira de manhã e a sala do Cine Estadual no centro de Porto Alegre está lotada desde cedo. Para a Daiane, o início da semana significa renovar a esperança de conseguir um emprego. Mesmo com o ensino médio completo e com 4 cursos de qualificação na área administrativa, ela está desempregada há 2 anos. No último trabalho, aceitou uma vaga de auxiliar de cozinha. Mesmo assim, o emprego durou apenas 6 meses. Eles me chamaram no escritório e disseram que iam me dispensar porque o dissídio estava muito alto e a crise, né? Que o hotel ia fechar, mas até hoje o hotel não fechou. A universitária Ana Ferreira também está desempregada. Saiu do programa Jovem Aprendiz há 2 anos e depois não conseguiu mais colocação. Desde o início do ano, já distribuiu mais de 50 currículos em Alvorada e Porto Alegre. Retorno só de estágio mesmo, mas no momento eu estou procurando um emprego de carteira assinada, então eu recuso os estágios. É difícil uma vaga? Tá bem difícil. Ana e Daiane ilustram um universo que é muito maior. Pesquisa da FEE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra que a crise atinge mais fortemente o mercado de trabalho e os rendimentos dos jovens entre 15 e 26 anos. De 2015 para 2016, o desemprego aumentou 26,6% para este grupo. No final do ano passado, já eram 106 mil jovens desempregados em Porto Alegre e região metropolitana. A retração do mercado para jovens foi mais intensa do que a registrada entre os adultos. No período, 48 mil jovens perderam o emprego. Entre os que estão empregados, o rendimento médio caiu 5,4%. O setor que mais concentra essa população é o de serviços, com 51,5%. Amanda é atendente em uma cafeteria. Trabalha com serviços desde que terminou o ensino médio. Mas o sonho é fazer um curso técnico e mudar de área. Quanto isso, o foco aqui, né? O foco na loja, o foco no atendimento. É assim que tem que ser. E o pensamento no futuro? Sim, sempre. Sim. O dado positivo da pesquisa da FEE é sobre educação. O estudo mostra que o número de jovens que somente estudam aumentou de 23,7% em 2015 para 26,3% em 2016. Mas quem ainda está no ensino médio avalia que conseguir emprego é condição para cursar a universidade. Eu pretendo começar a trabalhar em breve, assim que eu fizer 16 anos, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a oportunidade de emprego está realmente muito baixa para a gente. E eu pretendo conseguir alguma coisa logo para ajudar minha família, para poder ajudar, que enquanto eu só estou estudando. Eu vou concluir todos os estudos, daí eu pretendo trabalhar e continuar estudando. Porque tá bem difícil arrumar um serviço, não dá fácil para ninguém. E se eu quiser ter um futuro, eu preciso trabalhar para mim conseguir fazer a faculdade que eu quero. E o mercado de trabalho também não está fácil para quem passou da juventude, viu? A aposentadoria, na maioria dos casos, não sustenta os gastos básicos de quem recebe o benefício. Por isso, muita gente continua trabalhando depois dos 60 anos, seja de carteira assinada ou de forma autônoma. O Jora é metódico na sua rotina. Tem que estar tudo certinho, muito limpo e arrumado para começar diariamente o trabalho na tenda de churros na esquina da Uruguai com a José Montauri no centro da capital. É assim desde o final da década de 80. Mas ele, que tem 65 anos, trabalha desde os 16 e passou por várias atividades na rua. O plano é se aposentar daqui 2 anos. Mas para o Jora, este não é o limite para deixar de trabalhar. O ano que vem eu entro com o pedido, mas não vou parar. Só para mim receber um dinheirinho a mais, mas não vou parar. Eu quero ver se paro aos 70 anos. Daí sim, né? Eu quero ir para a praia, né? Na minha casa na praia, ficar lá.
Mas até os 70 eu vou trabalhar tranquilo. O seu Raimundo, de 62, também não pensa em parar daqui 3 anos, quando deve se aposentar. O carregador, que deixou o interior do Rio Grande do Norte, ainda jovem, cheio de ensinamentos aprendidos com a mãe na bagagem, sabe que vai precisar complementar a renda. Tem que trabalhar até quando puder. Não tem outra saída. E outra vantagem que minha mãe sempre dizia assim, se cuida, todo cuidado é pouco. Analisa, pensa bem e analisa, fala devagar, pensa rápido. O mercado de trabalho já não está fácil para quem passou dos 50. São mais de 11 mil cadastros de busca de emprego nas agências do Cine do Estado só no primeiro semestre deste ano. Somente 14% dos trabalhadores entre 50 e 64 anos conseguiram uma vaga. Acima de 64 anos, só 10% assinaram a carteira. E estas vagas estão em funções mais precarizadas, onde aí vale o diferencial da experiência dos idosos. Nesses 14%, né, a maior empregabilidade é para empregada doméstica, para porteiro, para essas funções que elas, além da qualificação específica para a função, ela exige um perfil assim, de alguém que é mais fidelizado no trabalho, que é mais, já tem assim, experiência de vida para lidar, por exemplo, numa portaria. Não é para qualquer um trabalho de porteiro, né, no atendimento ao público. O cartunista Santiago abusa da crítica e do humor, até quando o tema é a própria aposentadoria. Os aposentados dizem que o INSS nos oferece aí é uma vergonha, né? Se tu conseguir ganhar igual ao auxílio moradia de um juiz, já tá bom, né? Nas mãos, ele mostra a última obra, A Menina do Circo Tibúrcio, um livro de causos desenhados que contam muito da infância e da juventude do artista. Cabe bem estas memórias nesta semana, quando ele completa 67 anos de idade e de muito trabalho. O artista não para, o artista, o Picasso pintou até os dias de morrer e tal. Claro que eu não sou Picasso, né? Mas eu acho que vou trabalhar até morrer também, porque eu sou movido também pela indignação e eu faço meus desenhos muito movido à indignação, e a indignação tende cada vez a aumentar, não diminuir. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro CNC, uma vaga para fresador, uma vaga para bombista. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Apenas 14.891 eleitores, aproximadamente 22% dos cachoeirenses, fizeram o cadastro biométrico até agora. O número de títulos cadastrados em 2017 não atingiu a meta do que estabeleceu o Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o chefe do cartório, até o momento, 3.072 eleitores fizeram recadastro. E até o final do ano, a meta é ultrapassar os 44%, quando 6.930 eleitores precisam estar identificados biometricamente. O movimento no cartório eleitoral de Cachoeira do Sul tem sido maior nos últimos dias. O cadastro da biometria está disponível desde maio de 2013. O chefe da 10ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Novo Cabrais e Cerro Branco, já cadastrados na última eleição, conta que as campanhas foram intensificadas em março deste ano. A gente tem chamado a atenção aos eleitores de Cachoeira do Sul que compareçam ao cartório quanto antes, para que realizem essa biometria e evitem filas futuras, né? Em um determinado momento a biometria ela vai passar a ser obrigatória e a gente estima pelo eleitorado de Cachoeira do Sul, em razão de ter um número bem considerável, que haverá filas e haverá demora no atendimento. Então os eleitores que já compareceram e que vão comparecer durante esse período não obrigatório, eles já vão estar identificados biometricamente e já vão ter realizado essa etapa da biometria. O Tribunal Superior Eleitoral deu ao município o ano de 2020 para ter o cadastro biométrico dos 69 mil eleitores.
Mesmo sabendo da não obrigatoriedade para as eleições de 2018, a dona Maria Rosângela, o seu Paulo e o seu Vanderlei preferiram antecipar. Que se não chega o dia, a gente não tem feito, né? Melhor não deixar para a última hora. Sim, é. Então a gente tem que fazer o quanto antes para não deixar para a última hora, né? Evitar a fila. Evitar a fila mais adiante. E a correria, né? O tempo é pouco, quando dá tem que fazer. É melhor, né? Tá tudo em dia, os documentos e tudo, né? O processo de votação na eleição do ano que vem, ela vai ser um sistema híbrido, né? Os eleitores que já realizaram a biometria vão ser identificados biometricamente. Os eleitores que ainda não realizaram vão adotar o procedimento comum, né? Com a identificação pelo documento de identidade, pela folha de votação. A gente não sabe ao certo se isso vai trazer mais rapidez para o momento da votação. O que a gente sabe é que o procedimento ele vai ser mais seguro, né? O eleitor identificado biometricamente só vai poder habilitar a urna para votação por ele mesmo. Para fazer a biometria, o eleitor precisa levar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. No caso de homens maiores de 18 anos que vão fazer o primeiro título, é necessário comprovante de alistamento militar. Lembrando que o cartório fica aberto de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E o endereço é a Rua 15 de Novembro, número 563. Apenas 14.891 eleitores, aproximadamente 22% dos cachoeirenses fizeram o cadastro biométrico até agora. Na realidade, a gente está um pouco abaixo ainda do esperado, né? O número de cadastros do ano não atingiu a metade do que estabeleceu o TRE ao cartório. Apenas 3.072 eleitores fizeram o recadastro, segundo o chefe do cartório. E até o final do ano, a meta é ultrapassar os 44%, quando 6.930 títulos precisam estar recadastrados. E quem não fizer o recadastramento terá o título cancelado, consequentemente será impedido de votar. Além disso, não poderá assumir cargos públicos nem se matricular em instituições de ensino. E ainda tem o CPF suspenso. A seguir, recebemos a deputada estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Falamos de machismo e de feminismo e sobre a violência recorrente contra a mulher na atualidade. Tem ainda a previsão do tempo para este início de semana. Nós já voltamos. O prefeito Sérgio Gnatti está em Porto Alegre, onde participa da solenidade de criação da Frente Parlamentar Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais. A formação da frente tem por objetivo lutar para que o orçamento de 2017, que já sofre com contingenciamentos que variam de 15% a 40%, seja cumprido até o final do ano, garantindo assim custeio e investimentos, como é o caso da UFSM Campus Cachoeira do Sul. Com a viagem, o prefeito não realizou a tradicional reunião com o secretariado, onde medidas de economia dentro do governo seriam discutidas. O engenheiro florestal Henrique Vitec deixou na sexta-feira o comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A exoneração ocorre em meio a declarações do prefeito municipal de que pretende implementar medidas de economia na administração. Por telefone, Vitec afirmou que suas motivações para deixar o cargo são pessoais e de saúde. Ele não está na cidade e se comprometeu a conceder entrevista tão logo retorne à Cachoeira do Sul. Henrique Vitec é a segunda baixa no primeiro escalão do governo Gnatti. A primeira foi Daniela Santos, que deixou a Secretaria do Interior. A segunda-feira começou com tempo aberto e céu claro em Cachoeira do Sul. O dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 12, máxima de 22 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. Já no feriado de quarta-feira, dia do Gaúcho, teremos sol com poucas nuvens. Não deve chover. As temperaturas ficam entre 16 e 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas em algumas regiões do estado são esperados pontos de maior nebulosidade, inclusive na região da capital Porto Alegre. A temperatura poderá estar baixa em algumas regiões, mas na maioria do estado o dia será agradável com máximas acima dos 20 graus. A noite volta a esfriar. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22. Uma em cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência no último ano. Só de agressões físicas, o número é alarmante. 503 mulheres brasileiras vítimas a cada hora. Esses dados foram divulgados pelo Datafolha em 2017. Para falar sobre a cultura do machismo e outros assuntos, recebemos aqui no estúdio a deputada estadual e procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB. Boa tarde, Manuela. Seja muito bem-vinda ao NT Sul. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e participam desta entrevista também o comentarista de política do NT Sul, professor universitário, advogado e apresentador da Rádio GVC, Júlio Mafuz. Júlio, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Com certeza. Bom, e o coordenador de jornalismo da TV Cachoeira também está conosco aqui, Daniel Nunes. Boa tarde. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, deputado, também os telespectadores. Prazer estarmos juntos. Com certeza. Bom, a deputada Manuela apresentou na sexta-feira, em Cachoeira do Sul, o seminário Educação Sem Machismo. Bom, onde começa a cultura do machismo, na sua opinião, Manuela? Então, esse é um debate muito complexo, né? A gente imaginar que ele começa numa única estrutura. Sim. Acho que são muitas as estruturas que reproduzem e que reforçam. E que reforçam, exatamente, Darcy, essa ideia de que as mulheres são inferiores aos homens, né? Então, qual é o ponto de partida? É nós sabermos o que é machismo, né? Machismo é a ideia e a prática, de alguma maneira, de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo não é o oposto disso. Né? O feminismo é a ideia de que nós, mulheres, somos iguais aos homens. Em que sentido? Evidentemente que não no sentido biológico, né? Porque nós somos diferentes dos homens biologicamente, assim como nós somos psicologicamente todos diferentes uns dos outros. Nós estamos falando de equidade, da ideia de que o Estado deve garantir condições de vida, oportunidades iguais para mulheres e homens independente do gênero. Bom, nós estamos aqui né? Estamos aqui com 2 homens também. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, Júlio, sobre o machismo na nossa sociedade. Pois é, dentro dessa questão do seminário, como é que a educação poderia se dar sem a ótica do machismo? E se a educação efetivamente ela digamos assim, feita para se criar essa cultura do machismo e da sobreposição do homem em relação à mulher? Então, Júlio, essa tua pergunta, talvez dentro dela existam as principais polêmicas da atualidade, né? Então, primeiro, existe uma idade certa para a gente começar a tratar do imaginário, da identidade de gênero com as nossas crianças? Para mim, quanto antes, melhor. Por quê? A revista Science publicou uma longa pesquisa realizada nos Estados Unidos, no estado de Illinois, com crianças entre 5 e 7 anos. Essas crianças entre 5 e 7 anos, elas, na virada, né, nessa etapa da vida, as meninas já desenvolvem a ideia de serem inferiores aos meninos, de não terem coragem, de não terem inteligência suficiente para desempenhar determinadas tarefas. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Olha, desde cedo se constrói, de alguma maneira, a ideia de que as meninas são inferiores aos meninos. Isso se dá como? Se as crianças entre os 5 e 7 anos não têm acesso àquela educação formal, aquilo que nós idealizamos enquanto educação, o mundo das letras, né, dos números, se dá, sobretudo, na construção do lúdico. Né, no imaginário, na divisão de brinquedos, lá no início, quando a gente atribui aos meninos determinadas características, como a força, a coragem, né, a inteligência, e as meninas outras determinadas características, como o afeto, a delicadeza, a doçura, a capacidade de cuidar, né, das bonecas, das panelinhas. O que a gente quer dizer com isso? Desde o início nós dividimos, né?
normalmente, às vezes, as pessoas perguntam assim, vocês querem que os meninos virem gays, que as meninas virem lésbicas? Olha, quem pensa em sexo é adulto. Quando uma criança começa a pensar em sexo, a gente pode estar diante de uma situação de violência e de abuso sexual. Exatamente. As crianças não sexualizam os brinquedos. Para as crianças, e elas que são certas, os brinquedos são brinquedos. E se a gente sexualiza esses brinquedos, dividindo as caixas, talvez aí resida um pouco do início dessa construção de que as mulheres são inferiores aos homens. É exagero? Olha, nós temos um país praticamente sem cientistas, né? Mas dos cientistas que nós temos, apenas 22, né? 22 entre cada 1.000 brasileiros que estão no nível superior escolhem graduações vinculadas à ciência. Desses 22, apenas uma é mulher. Será que não tem a ver porque desde o início nós incentivamos só os meninos a brincar nos laboratórios de química, com os foguetinhos, com aquilo que é vinculado a esse mundo? Para mim tem. Para mim tem bastante a ver. De que maneira você vê hoje a manifestação do machismo na sociedade? Olha, eu vejo eu particularmente que convivo num ambiente de homens, né, e trabalhando com isso, vejo todos os dias num volume muito expressivo. Mas nas situações corriqueiras, talvez o que as mulheres e os homens mais percebam, as mulheres de maneira pesada e os homens usufruindo dele, seja na divisão dos trabalhos domésticos, né? Homens e mulheres que trabalham igualmente no mundo, né? Que dividem as responsabilidades, digamos assim, de sustento financeiro da casa com o trabalho no ambiente público, né? Numa loja, num comércio, como professor, chegam em casa e esses homens, por trabalharem o dia inteiro, não têm responsabilidades no lar. E as mulheres, mesmo trabalhando o dia inteiro, têm essas responsabilidades. Mesmo as mulheres de classe média, que por vezes parecem não sentir, porque podem terceirizar os cuidados da casa, ou seja, contratar uma empregada doméstica, podem perceber porque são elas as que administram essa casa. Ou seja, mesmo quando elas não cuidam diretamente, são elas que fazem o cardápio do almoço, são elas que fazem a lista de compras, são elas que organizam o uniforme da criança. Então, isso que nós chamamos, né, da divisão sexual do trabalho e que vê o mundo privado como um mundo de responsabilidade das mulheres, talvez seja aquilo que unifique a todas nós mulheres, das mais ricas às mais pobres, porque mesmo aquelas que não precisam fazer o trabalho são as que cuidam do trabalho dentro de casa. Cabe a nossa geração educar os nossos filhos de forma diferente, você acha? Eu acho que sim, eu acho que existe também, quando a gente fala em machismo, nós falamos principalmente do lugar da mulher, né? Porque as mulheres morrem por causa do machismo, a violência contra a mulher as mata. Sim. Mas nós também precisamos falar sobre o lugar do homem, né? E que também é um lugar que tolhe o homem de muitas maravilhas, né? A sociedade em que os homens não são obrigados a desempenhar esse papel de homens fortes, duros, que não cuidam dos filhos, que são obrigados a sustentar sozinhos as casas no seu imaginário, essa sociedade também é muito opressora aos homens. Olha que maravilha um homem poder dizer que não trabalha o dia inteiro e que dispõe de determinado número de horas para cuidar dos seus filhos, né? Eu convivo com muitos amigos que lutam muito para viver essa realidade, que tentam buscar os filhos na escola, que tentam ajudar, né? E o que pode ter de mais maravilhoso, apenas ficando nesse ambiente privado, do que cuidar de um filho, né? Só que cuidar sozinho é muito cansativo. Muito né? Cansativo. Então, esse equilíbrio entre as coisas favorece a homens, favorece a mulheres. É por isso que é muito ignorante dizer que nós, mulheres, lutamos contra os homens, né? Nós lutamos apenas para que os papéis sejam equilibrados na nossa sociedade, né? E para que cada um de nós possa ser aquilo que quiser ser. Com as meninas pequenas, eu brinco que eu não me tornei homem porque eu cortei meu cabelo curtinho, né? Porque elas são educadas a achar que o cabelo comprido é da menina. Isso é ótimo, né? Por isso é ótimo. Assim como eu não me torno menos feminista porque eu gosto de rosa, né? Só que eu escolhi usar essa cor, assim como eu pude escolher ter esse cabelo curto. E talvez nesses detalhes a gente possa perceber o quanto a cultura ainda é opressora conosco e com os homens também. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que hoje, dentro desse processo que nós temos no Brasil, de intolerância, né, que a gente vive, há, no meu entendimento, até uma espécie de criminalização do feminismo, né? Ou de, pelo menos, de se apelidar o feminismo como algo que fosse contrário ao homem, né? E toda aquela construção que existe, estereotipada de família, etc. Queria que tu explicasse um pouquinho para nós o que é feminismo. Eu gosto de uma frase, eu acho que ela é do Galeano, posso estar equivocada, que diz que o feminismo é essa ideia radical e louca de que nós mulheres somos iguais aos homens, né?
nós buscamos uma sociedade de direitos iguais. Eu repito, jamais... Eu não quero igualar as pessoas, né, Júlio? Tu e o Daniel, por exemplo, vocês são completamente diferentes. Exato. Vocês poderiam ser idênticos fisicamente, gêmeos univitelinos, que vocês seriam diferentes, com cabeças diferentes, olhares diferentes sobre o mundo. Essa é a magia da vida, né? É isso que nos faz ter tanta certeza, né, de que tem que existir algo mais do que só um Big Bang, né? Essa capacidade que nós temos de ser únicos. Então, não é sobre isso que nós estamos falando. Assim como não é sobre sexo, né? Não é sobre eu quero virar homem porque eu quero ser igual a um homem. Isso até é tão burro que parece má fé, né? Defender isso. O que nós estamos dizendo é que não é justo que as mulheres recebam 30% a menos de salário. Né? Não é justo que as mulheres cuidem sozinhas dos seus filhos e que sejam penalizadas com maior índice de desemprego num período de crise porque cuidam sozinhas dos seus filhos, das suas mães, dos seus pais, até das suas sogras, né? Administram os cuidados todos e que por isso faltem mais ao trabalho. Como que nós podemos, enquanto sociedade, dividir responsabilidades de forma diferente e, enquanto Estado, percebermos as desigualdades que nós perpetuamos? Vejam o debate sobre Estado menor. Né? É muito engraçado fazer esse debate num ambiente com homens e num ambiente com mulheres. Nós, mulheres, sabemos que o Estado é insuficiente. Por quê? Porque são as mulheres que não sabem o que fazer com seus filhos no turno da tarde das escolas públicas quando elas não estão abertas. Né? Que Estado é esse que é tão grande que ainda não tem escola para os nossos filhos o dia inteiro? Quem cuida desses filhos no turno inverso? Que Estado é esse que não tem creche? Quem que deixa de voltar para o trabalho quando os filhos nascem? Não no período de amamentação, mas no período em que as creches não estão abertas. Então, o machismo, né, embora ele seja estrutural e construído nas nossas instituições, nas nossas leis, nas nossas escolas, nas famílias, né, o machismo ele não acontece de forma grandiosa, né? Eventualmente ele acontece, sobretudo nos feminicídios. Mas no dia a dia ele acontece em pequenas e sutis coisas que nós vamos construindo, vamos deixando e vamos achando que é assim que as coisas são. As coisas não são assim, né? Nós somos uma espécie que pensa e que pode produzir mudanças positivas. Voltando à questão da violência, conforme uma pesquisa do Datafolha, citada no começo dessa entrevista, apenas 11% das mulheres abusadas procuraram uma delegacia especializada. O que se percebe é um constrangimento muito grande na hora de fazer o registro, especialmente onde não há uma delegacia da mulher. E muitas cidades estão assim. E a gente percebe que várias mulheres são mortas pelos companheiros depois de fazerem a denúncia, mesmo com medidas protetivas. Como dar mais segurança à mulher? A gente tem já essa resposta para isso? Essa tua provocação traz muitos elementos importantes, né? O primeiro é essa ideia de que a mulher ela é responsável pela violência que ela sofre. Recentemente, um cantor bastante popular, vocalista daquele grupo de pagode bem do meu tempo, Raça Negra, falou que as meninas são abusadas sexualmente porque elas se portam como mulheres, porque elas passam batom e se vestem de forma sensual. E até foi engraçado, porque a Fátima Bernardes, né, falou, olha, o país que as mulheres são mais violentadas são os países em que elas andam cobertas. Exatamente. Né? Quando que nós vamos falar sobre os nossos meninos? Né? Então, primeiro, nós temos que falar de violência com os homens, né? Porque nada do que nós fazemos não é o nosso batom, o nosso cabelo, o nosso decote que provoca a violência. A violência é provocada por alguém. Alguém que acha na sua cabeça que o meu decote justifica um assédio. Né? Ou uma violência, alguém que acha que é tão dono do meu corpo que se eu encerro a relação com ele, esse corpo não vai mais ser de ninguém. Como é a frase que as mulheres mais relatam que escutam antes de terem fogo ateado nos seus corpos, antes de terem facadas, né? Se tu não é minha, tu não é de mais ninguém. Primeiro isso, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar de violência com os homens, né? Desmistificando essa ideia de posse. Depois, nós precisamos ter uma rede de proteção muito mais eficiente, né? A nossa rede sempre foi ruim. Às vezes as pessoas falam, tu tá falando mal do governo tal. Não, sempre foi ruim. Sempre foi insuficiente. Mas ela era ruim ascendente. A gente tinha uma perspectiva de que ia melhorar. Hoje ela é ruim descendente. Né? Tá caindo, tá piorando. Então, assim, é preciso estruturar. Se combate violência mudando a cultura e com dinheiro. Né? Quem fala que quer fazer política para transformar a vida das mulheres no executivo e não investe dinheiro nisso, como qualquer política pública, é demagogia. Política pública é orçamento, é investimento, né? É construção. Então, assim, nós precisamos de muito mais orçamento. Essa acho que é a segunda resposta. As nossas delegacias, na semana que passou, eu fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, não tinha impressora.
né? E eu fazia uma ocorrência de uma ameaça que eu sofri, não de alguém que eu amava, mas de um estranho. Imagina as mulheres como uma que eu encontrei lá com um bebezinho de 3 meses no colo, cheia de conflitos, indo denunciar por ameaça o pai daquele bebê, ficar esperando um lugar que não tem estrutura, que não tem psicólogo. Então, é preciso estruturar. Terceira tema que me surge com essa tua pergunta é a ideia que muitas vezes as pessoas reagem falando assim: todo mundo tem medo da violência no Rio Grande do Sul. Por que vocês ficam debatendo violência contra a mulher? Todo mundo morre, os latrocínios... Ok, é uma verdade. Porém, o que as pessoas não sabem é que 50% das mortes, dos homicídios de mulheres, são causados por pessoas que elas amavam. Então, assim, a gente não está falando de um roubo de carro, que já é um crime horrível. A gente não está falando de qualquer outro latrocínio, de pessoas que roubam para consumir drogas. Nós estamos falando de pessoas que mataram e que essas mulheres confiavam. Sim. Olha que coisa mais triste, né? Às vezes o pai de um filho, né? Alguém que a gente esperou, assim, como todas as mulheres e todos os homens esperam, né? Que a vida fosse ser feliz, essa pessoa que tira a vida dessa mulher. Então, nós estamos falando, sim, de um tipo de crime diferente e que deve ter um tipo de combate diferente. Nós não estamos falando de quadrilhas, de tráfico, né? Nós estamos falando de homens normais, comuns, como vocês que estão aqui, em que em algum momento da vida acreditaram ser donos da vida, da sorte daquelas mulheres. Eu quero aproveitar, ainda nesse gancho das delegacias, né, do atendimento especializado, essa situação da mulher fazer o registro é algo extremamente constrangedor. A Darcy citou isso também, e a deputada também colocou. Recentemente eu pude presenciar, inclusive, uma situação dessa numa delegacia aqui em Cachoeira do Sul, da mulher chegar, querer fazer um boletim, tinha sido ameaçada pelo marido, que tinha saído do presídio, estava bêbado e tinha ameaçado de morte. Só que ela não teve a atenção que ela precisava naquele momento. Mais um detalhe, muitas pessoas na volta. Então imagina o constrangimento dessa mulher de ter que relatar uma situação dessa praticamente em público, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, penso eu, que justamente terminam não fazendo o registro, muitas mulheres não fazem o registro, ou quem sabe o maridão faz uma proposta, depois, não vou bater, passou a raiva, passou o alcoolismo, passou o efeito da bebida, né? E esse é um dos pontos também que eu queria tocar. Você já citou a questão do orçamento. Como ter mais delegacias especializadas? E outro ponto, também a influência do alcoolismo no dia a dia dos lares, especialmente, eu poderia caracterizar como um estopim para agressão, efetivamente. Esse tema do alcoolismo é um tema, assim, que provoca grandes discussões, né? Os países que são mais sérios para tratar o tema de drogas lícitas e ilícitas, né? São países em que o alcoolismo, o álcool é situado nas drogas mais perigosas, né? A Holanda, por exemplo, que tem outras drogas legalizadas, que não no Brasil, caracteriza o álcool como uma droga de alto impacto físico e social. Porque as drogas lá são caracterizadas assim, né? Impacto físico, impacto social, ou os dois. O cigarro tem impacto físico, não tem impacto social, né? Físico no sentido de saúde. Então, o álcool é uma droga legalizada, né? Uma droga muito vinculada à masculinidade, às propagandas, agora tem até uma cerveja que a gente não pode beber, porque é fraca é a nossa, forte é dos homens, né? Então, o álcool é uma droga super vinculada com a masculinidade, né? Com a iniciação sexual dos meninos, com a festa, com a alegria, né? No Brasil, então, mais ainda. Eu sempre fico assim reticente quando alguém fala que o homem estava bêbado e bateu na mulher, porque eu nunca vi um homem bêbado bater em alguém maior que ele, né? Então o juízo não desaparece de vez, né? Ele é assim, é um juízo um pouco lúcido. Eu nunca vi assim um cara fraquinho dizer assim: agora que eu tô bêbado eu vou desafiar o Gracie no jiu-jitsu. Não, é sempre a mulher, a filha, né? Alguém menor que ele. Então assim, eu acho que ele é um elemento desencadeador de violência, sim, né? De violência doméstica também. Por quê? Porque esse papel, e aí entra o debate do nosso seminário, a identidade do homem na nossa sociedade é do quê? Do homem vitorioso e provedor, né? Provedor em todos os sentidos. O lastro da família, né? Eu sou o lastro afetivo, eu sou quem segura as pontas. Que então, mantém, num ambiente de grande crise econômica como o nosso, esse papel é permanentemente ameaçado, com o desemprego, né, com o salário menor, com não conseguir dar conta de todas as responsabilidades que o Estado não dá. Então, a crise, ela coloca no pescoço do homem em xeque essa identidade que é construída e que é reforçada. Ele passa a ser um derrotado. A culpa não é do sistema. E a inserção também da mulher no mercado de trabalho, ela ganhou algum espaço, embora seja ainda um espaço aquém daquilo que a gente merecia ou que a gente é capaz, mas isso também provoca uma certa... Claro, e na crise aguça, né? Então,
E aí, então, o que acontece? Então, a gente tem vários estudos que mostram que nesses períodos de crise cresce a violência contra a mulher e isso tem relação com essa identidade. Então, isso, vejam como o machismo, ele realmente tem componentes muito estruturais, né? Então, assim, isso para responder a tua ideia de como começa a violência, né? Para mim, a gente tem que combater e construir um outro tipo de homem, né? Um tipo de homem que seja livre para gostar, porque gostar é tão pesado para os homens que quando eles gostam, eles não podem sofrer por isso. Então, se a mulher vai embora, é melhor que ela não exista. Eu sou tão macho que eu mato, mas eu não choro. Né? Teve um relato drástico essa semana de um casal, 20 e poucos anos de casado, a mulher se separou dele, pediu medida protetiva, o juiz não deu, né? Considerou que não tinha provas, né? Agora ele tem a prova, está enterrada já. E o que aconteceu? Ele descobriu que ela estava conhecendo outra pessoa. E isso foi o elemento, por quê? Porque coloca em xeque a masculinidade dele, né? Por quê? Sim. Porque a mulher que é minha, como que ela vai ser de outro homem, Problema né? da posse, né? Da posse dele, né? Então vejam como tem esses elementos que nós precisamos desconstruir conversando com os nossos meninos, né? Porque é sobre poder isso, né? A gente ensinar uma menina que ela pode fazer o que ela quiser, ela ganha, né? Eu sou uma mulher que ganhei espaços por ser feminista. Né? Eu tô aqui, eu sou deputada, sou uma das poucas mulheres no mundo que é política. Olha a loucura, é isso? Eu sou uma das poucas do mundo. Eu ganhei, eu ocupei um espaço. Mas eu ensinar um homem que ele tem que respeitar a mulher, ele perde posições, né? Ele tá perdendo. Então, eu posso sair e ficar com quem eu quiser. Então, ela também pode? Será que isso é certo? Quando eu olho para o outro e acho errado, será que eu não estou olhando para mim mesmo? Ah, não, é porque ela é mulher que é feio. Né? Então, vejam, a gente está ensinando, está tentando botar, né, o homem num lugar diferente. E esse diferente retira poder dele sobre as mulheres. Por isso que a reação é tão forte. Né? Porque dizer, olha só, querido, eu adoro cuidar da nossa casa, mas eu cansei de cozinhar todos os dias. Peguem os exemplos corriqueiros. Pô, então eu tenho que cozinhar? Pô, essas feministas são loucas, querem destruir minha família. Não, a gente quer tirar dessa mulher. Por que as mulheres tomam mais fármacos que os homens? Né? Porque a vida é muito mais pesada, a jornada de trabalho é muito mais extenuante. Né? Então, a gente quer desestruturar a família desse homem? Não, a gente quer estruturá-la de uma forma também saudável para as mulheres. Eu não vou lembrar agora qual foi o mês, envolvendo a deputada e o prefeito de Porto Alegre, ele tweetou, postou no Facebook também algo dando conta da vida de solteiro, né? E aí uma Vocês imaginem pobre, enfim, se eu, teve toda uma discussão. Se eu mulher, façam uma analogia, porque o que tava, eu brinquei, né? Ele não levou na esportiva. Se coloque no lugar, vamos lá. Deve estar comendo mal, porque eu como muito bem que o meu marido cozinha quando eu chego tarde em casa, né? Então, já começa aí a nossa diferença, porque comida me faz feliz, né, gente? Gordinho é assim, mas olha só. Vejam, façam uma analogia, esqueçam ele, certo? Esqueçam quem ele é, que vocês sabem quem ele é. Imaginem se eu fosse prefeita, chegasse em casa tendo uma filha, porque essa pessoa também tem um filho, e dissesse assim, minha vida de solteira, comendo os restos. E minha filha, onde é que tá? Vocês não iam se perguntar? Era final de semana. Com quem tá essa criança? Poxa, eu faço o roteiro sem a minha filha, às vezes, de um dia. Com quem que ela tá? Onde é que ela... É um pânico, parece que eu abandonei a criança no orfanato, né? Quem é? Quem cuida? Então, não cozinha em casa? Então, tem alguém que cozinha? Então, assim, nós mulheres, nós somos submetidas a isso. Né? A nossa vida pública dá conta de responder sobre a nossa vida privada o tempo inteiro. E o que eu quis dizer ali é que silêncio é esse em torno de alguém que diz que é solteiro. Então, o homem é massa, tá na festa. Se fosse eu fui solteira, né? Sendo política. Dos meus 22 aos meus 31 anos. Eu sei o que eu lia e ouvia a meu respeito. Certo? Então, assim... eu sei como é ser mulher solteira na política. E se eu dissesse que além de tudo não sei cozinhar, poxa, quer cuidar da vida dos outros, não sabe nem cuidar da sua... Uma vez um grande empresário, o maior de todos do Brasil, me disse assim, a gente deve pensar a política como uma grande geladeira. Quem não sabe administrar a geladeira da sua casa, não tem condições de administrar um orçamento. Porque se sobra mais de 5% de restos de comida e a pessoa desperdiça, o que ela fará com o dinheiro público? E eu pensei, é verdade, né? Pena que só vale para mulher, porque não sabe nem cozinhar. Então, assim... Então, por isso que estamos tão mal na nossa política brasileira. Mas, entende? Então, assim, eu não acho nada demais comer resto, não comer resto, o que está comendo. Eu só quero dizer que existe um tratamento diferente, né? Que os filhos dos políticos homens são invisíveis, né? Aquela frase, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Quem cuida desses filhos?
Quem troca as fraldas dessas crianças, quem leva para a creche, quem busca da escola, quem assina o boletim, quem sabe o nome da professora de química ou de matemática, quem sabe o nome do melhor amigo, quem sabe se o menino usa droga ou não usa. Tudo isso é invisível. Tudo isso é invisível. Os nossos não são. Os das mulheres na política não são. Talvez isso seja tão emblemático do porquê nós precisamos ter mais equidade, né, entre nós. E um outro assunto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a objetificação da mulher. Para que você de casa entenda melhor, a objetificação é um termo usado desde o início dos anos 70 e consiste em analisar um indivíduo a nível de objeto, sem considerar seu emocional ou psicológico. Uma pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão e Instituto Data Popular apontou que 84% dos respondentes concordam que o corpo da mulher é usado para a venda de produtos nas propagandas de TV. Inclusive, a Manuela citou isso aqui hoje. E 58% entendem que a mulher é representada como objeto sexual nessas campanhas. Bom, e aí? A cultura patriarcal está reforçando essa objetificação da mulher? Então, acho que essa tua pergunta, ela fala sobre tudo que nós estamos conversando aqui hoje, né? Como mudar a ideia de que a mulher é minha posse se ela é tratada permanentemente como um objeto, né? Como fazer com que um homem não veja a mulher como um apetrecho qualquer se o tempo inteiro o seu corpo é vinculado a uma garrafa de cerveja? Né? Então, às vezes nós escutamos assim, é vocês que não querem que a gente cante. Não! Né? Até o meu marido ria de mim um dia com uma campanha sobre assédio em bar. Ele disse, pelo amor de Deus, as pessoas vão em bar para paquerar. Né? Eu disse, sim, é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre consentimento. Né? Eu quero ser beijada, que lindo. Legal. Né? A gente só não quer que quando uma mulher diga não para um homem, ele acha que ela está querendo dizer sim e não disse sim porque está se fazendo. Essa é a cultura. Né? Então, assim, a mulher não é respeitada nem quando ela verbaliza. Ela diz assim, não, eu não quero. É óbvio que ela quer, está se fazendo, porque a mulher escutou que é feio dizer isso no primeiro encontro, porque ele é irresistível. Né? Então, não. É o máximo. Então, assim, quando nós falamos de violência, de assédio, no fundo, tudo tem relação com a objetificação, né? Com nos verem como algo inferior, que, portanto, é digno de ter um dono. Né? E isso começa com coisas muito pequenas. A gente tem agora nos adolescentes práticas de os namorados obrigam as meninas a darem a senha do Facebook. Porque se tu não me trai, não tem nenhuma razão para tu não me dar a tua senha. Como então, se tu não tem nenhum problema comigo, tu pode ir no banheiro de porta aberta. Se tu não tá usando drogas dentro do banheiro, tu não faz mais nada no banheiro de porta fechada. É sempre o domínio. É uma lógica, né? É uma lógica completamente louca. Todo mundo. Então, se ninguém tá escondendo nada embaixo do corpo, não tem por que andar com roupa. É uma coisa que não tem sentido com a outra, né? A privacidade não tem relação com fidelidade, tem a ver com continuar existindo individualmente. Então, assim, essa ideia de posse, ela começa muito cedo, né? Assim como ela começa a ideia de que os homens são fortes e as mulheres são obedientes, né? A gente vê isso nas primeiras divisões, dentro de casa ainda, como com a mãe que diz que o quarto da menina tem que ficar arrumado, com a mãe que estimula essa menina a deixar suas coisas organizadas e limpas. Não que isso não seja certo, eu sou super organizada, né? Só que esse padrão deve ser para mulheres e para homens, né? E o menino é assim, ele é bagunceiro, ele é incontrolável, né? Ele tem uma força. Eu escuto muito isso. Tu trabalha com a tua filha porque ela é menina. Porque se ela fosse menino, ela seria incontrolável. Eu não entendo que momento que ela seria incontrolável por ter um pênis, né? Não consigo entender quais atributos da sua vida. Ela não tem hormônio ainda. Né? Não tem diferença hormonal entre uma criança do sexo masculino e uma criança do sexo feminino. Então, assim, a gente reproduz, não percebe. Isso significa que tem gente que é imune a isso? Não, né? Também calma. Às vezes as pessoas falam assim, esse machista... O machismo, ele atinge todo mundo. Todo mundo. Eu gostaria de que você falasse sobre a auto-objetificação. Porque tem mulheres que, inseridas nessa cultura patriarcal, elas acabam também se desvalorizando psicológica e emocionalmente e deixando o corpo à mostra como se fosse um objeto sexual do homem. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer aquilo que elas querem, né? Com o seu corpo, com a sua sexualidade. O que a gente debate? Essa mulher tem consciência do que ela faz com o seu corpo e com a sua sexualidade, né? Então, assim, é a mesma coisa, mas é completamente diferente, né? Então, assim, se a mulher, ela quer explorar a sua sensualidade, né? Construir uma vida a partir do seu corpo, por exemplo, sendo modelo, né? Ok, é isso que ela quer, ela tem esse direito. Ela quer ser princesa? Pode ser, né? Quer cuidar de casa, dos filhos,
Que lindo! Só que é o que tu quer ser ou é o que te impõe? É o caminho que tu escolheu seguir ou te disseram que era o único caminho que estava na tua frente? Sim. Né? Assim como isso do ser forte, do ser sensível. Talvez eu demorei muitos anos para me dar conta que a frase que eu mais odiava ouvir é a frase que eu era uma mulher forte. Porque eu fui muito violentada para me tornar forte, né? Eu tive que ouvir horrores a meu respeito, ler horrores a meu respeito, aguentar colegas profundamente machistas, piadas, capas de jornais, e eu me tornei alguém forte. O que eu abri mão para me tornar esse alguém forte? Sim. Será que eu queria ser esse alguém? Então, assim, a gente tem que ser aquilo que a gente quer ser, né? Uma mulher quer ser bonita, princesa de rosa, viver num conto de fadas, cuidar dos filhos e do marido, esperar com a comida pronta. Que lindo, se isso é aquilo que lhe faz feliz e se ela não acredita que aquele é o único caminho que existe para ela. Por isso que nós, feministas, né, de verdade, não essas das mentiras das redes sociais, nós dizemos que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim. Vírgula, desde que ela saiba que aquilo é o que ela quer, não o que dizem para ela que é o único caminho. E que não faça tanto mal para ela. Exatamente, por preferência que não faça nenhum mal para ela. Exato. Bom, mais perguntas? Posso encerrar? Eu queria fazer mais uma pergunta só. Por favor. Para encerrar aqui. Porque eu acho que essa questão da mulher objeto, ela é uma coisa que eu acho que precisa ser melhor debatida. Eu acho que o que a deputada coloca aqui é importante, porque não há, por parte, digamos assim, das feministas, né, nenhuma crítica em relação ao fato da mulher ser bonita. Porque o que a gente percebe é que nas redes sociais, principalmente, onde a gente tem, digamos assim, a proliferação da ignorância generalizada, né, se percebe que essas pessoas que criticam dizem efetivamente que querem, que as feministas querem que as mulheres sejam feias. E não é isso, né, Manuel? Olha, não. A gente quer que as mulheres sejam aquilo que elas querem ser, né? Então é difícil falar sobre isso, mas tem gente que acha um horror eu ter cabelo curto, que me achava linda com o cabelo por aqui. Tá, ok, só que eu quero ter ele curto agora. Então, assim, do que a gente está falando? A gente está falando sobre a autoestima das mulheres, sobre a ideia. Esses dias eu li um texto ótimo sobre celulite, né? Que dizia 90% das mulheres têm celulite e a gente insiste que são as outras 10% que são o nosso padrão. Né? Vejam o que é a autoestima de um homem e o que é a autoestima de uma mulher na praia, gente. O homem pode ter a barriga que tiver, ele vai estar de sunga correndo, jogando futebol. A gente passa o ano inteiro sem comer, fazendo glúteo 4 apoios com caneleira e anda de canga. Né? Isso expressa muito, é engraçado, mas é trágico, porque a gente tem uma sociedade em que a gente passa o tempo inteiro se cuidando, se controlando e a gente está sempre infeliz. Aliás, vejam um filme sobre isso que é Embrace, se escreve, tem no Netflix, só sobre a cultura do ódio aos nossos corpos, né? Como nós somos ensinadas a nunca ficar feliz e os homens estão sempre felizes, né? Então eu brinco assim, eu quero que as mulheres possam ser que nem esses homens. Tem homens que correm na praia maravilhosos e estão felizes, só que os outros continuam felizes. Entendeu? Não tem nem inveja. Né? Não tem nem inveja. Eu nunca vi. Eu, por exemplo, para uma dessas, Bela Falcone, que é uma dessas toda bombada do meu lado, eu me encolho e vou para um canto, né? Para não lembrarem que eu existo. Pode parar o Brad Pitt do lado do cara com a barriga desse tamanho, o umbigo para fora, ele continua incólume, não mexe o músculo. O que eu quero? Eu quero essa autoestima. Né? Eu quero que nós, mulheres, tenhamos essa autoestima, sendo bonita ou sendo feia. O nosso problema é que os padrões dessas mulheres que eles dizem que nós queremos que não exista, não é o padrão da mulher brasileira, por exemplo. Eu passei 10 dias na Noruega, todas elas eram iguais às da propaganda. 1,90 m, 60 quilos, cabelo escorrido, loiro, olho claro. Ok? As propagandas serem assim na Noruega, pelo que eu vi, a maior parte delas nasce assim, né? No Brasil, que as mulheres são negras, muitas, cabelos crespos. O nosso padrão, não existia shampoo para cabelo crespo no supermercado, na maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás. Então, é sobre isso que nós estamos tratando. Não é sobre o que um acha belo, é sobre o padrão de beleza imposto para todos nós. Tá certo. Manuela, gostaria de agradecer muitíssimo a tua presença aqui no NT Sul, viu? Sucesso! Obrigada. Obrigada pelo espaço para poder falar sobre as nossas ideias. Estamos à disposição sempre que você passar por Cachoeira. Obrigada. Júlio, obrigada. Daniel, uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Darcy. Um abraço a todos. Bom, nós ficamos por aqui. A você, obrigada pela tua companhia. A gente se vê. Uma ótima tarde. Tchau.